Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Que Jesus possa ser o centro das nossas atenções, que nós possamos estar aguardando a sua vinda e praticando a sua boa e a sua eterna vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus e a cada um de vocês que compartilham o vídeo do irmão Nibervan, que tem me ajudado a pregar a palavra do Senhor. Irmãos, eu muitas das vezes já tenho falado aqui nos meus vídeos que aqui não é para falar sobre religiões, aqui não é para falar sobre os pensamentos do irmão Nibervan. Aqui eu divido com vocês, irmãos, aquilo que eu tenho aprendido da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, eu gostaria que vocês me ajudassem também a pregar a palavra do reino de Deus. Que vocês possam compartilhar, que vocês possam comentar e se inscrever no canal Nibervan Nascimento. Desde já, eu peço que Deus guarde vocês, dê um entendimento, um bom entendimento da palavra de Deus e que a gente possa receber o conselho, o conserto da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e que o nome dele seja exaltado para todo sempre. Irmãos, nós vamos começar aqui a leitura em Números, capítulo 14. Vou pular alguns versículos, irmãos, para que o vídeo não fique muito extenso, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim: os israelitas querem voltar para o Egito. Diz assim, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, irmãos, ele tinha uma promessa para aquele povo de fazer eles se tornarem donos de sua própria terra, de uma terra que mais na frente aqui nós vamos ver que era plano de Deus para ele, porque os planos de Deus para nós, irmãos, são planos maravilhosos, são planos que engrandecem o seu nome, são planos que nos fazem ser, esperar tão somente em Deus, nos faz sentir sede de sua presença, porque os planos de Deus são maiores que os nossos. A palavra de Deus também diz: goteja a minha doutrina. Por quê, irmão? Porque quando se goteja, a água, não se mata a sede, quer dizer, torna-se a ter sede. Então, que nós possamos ter sede das leis do Senhor, que nós possamos ter sede de fazer a sua vontade, de fazer aquilo que lhe agrada. Muitas e muitas das vezes, fazer a vontade do Senhor quebra o nosso ego. Muitas das vezes, quebra ali o nosso orgulho. Por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos um coração contristado, entristecido, e que teme e treme diante da sua face. E que nós possamos ter temor, que nós possamos honrar o nome do Senhor. E nós só podemos honrar o nome do Senhor se nós fazemos tão somente a sua vontade. Assim como Jesus também dizia. Jesus disse, ele sempre dizia assim, que Deus fazia tudo que ele pedia, porque ele fazia tudo que agradava a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, meus queridos irmãos, foi só a introdução do que nós vamos ler,
e que o Senhor ainda tem mais a falar para cada um de nós. Você que está desviado, você que está afastado dos caminhos do Senhor, né? Uns dizem que não é desviado, outros querem... Você que não tem mais força, você que não tem mais força de orar, você aí que trocou Jesus, voltou a beber, a fumar, a se prostituir, né? A fazer coisas ilícitas, que lá no fundo você sente que não é da vontade de Deus, que você torne para o caminho do Senhor. E hoje Deus está falando contigo. Fica aqui no vídeo do canal do irmão Nibervan, que Deus ainda vai falar contigo. Você tem muito valor para Ele, né? Deus te ama. Você pode estar aí em desconcerto com a palavra de Deus. Você pode estar errante, mas Deus, Ele quer te trazer de volta e Deus te chama. Você também que não é convertido, Deus tem um plano para a tua vida. Deus, por mais que a sociedade te condene, Deus te ama e Deus quer te tornar filho dele. Mas precisa e cabe a você fazer a sua melhor escolha, que é aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. E aceitar Jesus impõe uma condição, fazer sua vontade, né? Fazer a vontade do reino do Senhor Jesus. Porque se Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, é Ele quem nos governa, é Ele quem nos dirige e estamos debaixo de sua lei, né? E os mandamentos do Senhor, eles não são duros, né? Duro é sofrer lá no mundo, na droga, na prostituição, na amargura da alma, na depressão e sozinho, né? E com Jesus não, nós temos lutas, temos provas, temos muitas tribulações, mas não estamos sós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim nós vamos entrar na mensagem que Deus quer falar para cada um de nós. E diz assim, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, Moisés falou, nos porá nesta terra e nos dará. Terra que manda leite e mel. Deus tem uma promessa para a tua e para a minha vida. E Ele quer dar o melhor desta terra. E a Bíblia também diz, Jesus diz que aquele que aceita Jesus só na intenção de receber coisas boas aqui nessa terra, só nessa terra aqui ele é pobre e nu e cego, porque o plano de Deus é nos salvar. Nossa alegria, nossa esperança é ter o nosso nome escrito no livro da Bíblia, da vida, né? E a Bíblia também diz, se teu coração te condena, maior é Deus. Então Deus apaga, Jesus já pagou o preço, mas precisa eu ter as obras, né? A fé ela me salva. Eu aceito Jesus como a fé, né? O dom da salvação ela é de graça, como diz lá em Efésios. É de graça. Mas eu preciso ter as boas obras. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Não é só aceitar a Jesus e tá tudo fácil, agora eu posso fazer o que eu quiser. Porque Paulo também diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Que nós possamos saber, assim também como diz lá nos Salmos primeiros, que nós não podemos estar se misturando com todo mundo, né? Nós temos negócios com o mundo, lógico, nós trabalhamos, nós fazemos negócio com o mundo. Mas está no meio das rodas dos escarnecedores, conversando bobagem, falando da vida alheia, isso já não é mais para nós, e não é mais nossa prática. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim o versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são ele nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Louvado seja o nome do Senhor. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o texto da Bíblia, aqui em Números capítulo 14, ele já começa assim, ó, dizendo, os israelitas querem voltar para o Egito. Meu querido, quando você é salvo em Cristo, você não pode estar desejando em duas dualidades, pensando em, mas se eu fosse do mundo, eu poderia dançar ali um forrozinho, beber bebida forte. Cristo é o nosso alimento. A palavra de Deus diz que Ele, que nós não é para se preocupar com o dia de amanhã, porque pertence a Deus. Jesus é o nosso alimento, a nossa alegria. E que nós possamos não ser rebeldes à sua voz. O Senhor está falando diretamente conosco aqui, através da sua palavra. Que nós possamos pedir a Deus um coração quebrantado.
um coração que queira fazer a vontade do Senhor Deus. E diz assim: então disse toda a congregação que os apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: vou ler só o 10 aqui. Então disse toda a congregação que o apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Foi preciso Deus, com sua glória, descer sobre Moisés e sobre Josué e Caleb, para que o povo não matasse eles por estar dizendo a verdade. Deus tem bons planos para nós. Mas Deus, ele não dá coisa para o ímpio, não. Para aquele que quer ser filho de Deus e faz iniquidade, não. E peca sabendo que é pecado. Moisés aqui, ele faz uma alusão a Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso intercessor. Nós vivemos no tempo da graça. E Jesus disse que quando ele foi aos céus, e breve ele vai retornar, ele disse que não nos deixaria órfãos. Por quê? Porque ele vai interceder por nós. Ele intercede por nós. E ele mandou o Espírito Santo de Deus para nos consolar, para nos ajudar em oração. Então, irmãos, que nós possamos se voltar para o Senhor. Que nós possamos fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esquecer a nossa vontade. Assim como Jesus também disse: seja feita a tua vontade e não a nossa. E se possível fosse passar este cálice sem que eu beba, Senhor, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus orou 3 vezes pedindo isso. Se fosse porque o que Jesus passou por mim e por você ali, e orou no Getsêmenes, e sua alma estava amargurada, e ele se abriu com os 3 discípulos ali mais íntimos dele, e orou e falou para Deus. Ele passou por coisas terríveis por mim e por ti, nós não podemos suportar. Se o nosso Senhor passou, nós não podemos suportar, né? E a Bíblia também fala que nós passamos por lutas e tribulações, mas que nós possamos ter bom ânimo. Então, irmão, sacode a poeira. Sacode a poeira, não desista não. Volta. E não olhe para quem está te acusando, não. Porque o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado. E aí Moisés diz assim: e disse o Senhor a Moisés, versículo 11: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Deus ia matar aquele povo como matou a maioria, né? Porque se você for ler a história aqui direito, irmão, e fica aí a lição para cada um dos irmãos, se nós formos ver que o povo era contado por maioridade, os de menores não, né? Mas ainda se salvou muitos, né? Porque os de 15 anos abaixo não era contado só os de maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aí Moisés intercedeu pelo aquele povo, mesmo povo endurecido, de coração duro, não aceitava a correção de Deus. E o Senhor corrige aquele que ele ama, irmão. Se a palavra está doendo, está puxando aí a casca da tua ferida, é porque Jesus te ama, Jesus quer te corrigir. E ele só açoita aquele que ele ama, irmão. A gente não açoita o nosso filho quando passa dos limites? Nós amamos eles. Mas quando passa do limite, irmão, nós temos que corrigir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Moisés ali se condoeu-se pelo povo, né? E disse Moisés ao Senhor, versículo 13. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo no meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhe aparece, que tuas nuvens está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E era isso que acontecia, eles viram milagres. Deus mandava pão, maná do céu para eles, eles viram todos os tipos de milagre ali eles viram. Mas eles estavam cegos. A Bíblia diz que nós somos mais do que bem-aventurados, que nós nem vimos Jesus e cremos nele, e confiamos e temos a esperança de quando ele retornar, levar a sua igreja pura no meio da igreja. Que Jesus não veio buscar a placa de igreja, não. Jesus veio buscar a igreja no meio da igreja. Que a gente sabe que muitos aceitam Jesus e brincam, né? Brinca de ser crente.
em prostituição, fica em pecado oculto, paga um alto preço, tanto aqui na terra como na vinda de Jesus, mas está aí brincando. E Jesus quer limpar a ira. Jesus quer tirar essa culpa aí do teu consciente. Basta você ouvir a voz dele. Né? Correção é duro. Eu já recebi correção da palavra de Deus. Ficava chateado muitas vezes. Né? Parece que o irmãozinho ali usado pela palavra do Senhor está falando da nossa vida diretamente conosco, mas por quê? Porque Deus tem um plano de salvação na tua vida e na tua família. Agora você quer trocar as promessas de Deus pela do mundo, pela do diabo. O diabo veio só matar, roubar e destruir. E aí, segunda a mão de Deus que é melhor, né? Caminha com ele que é melhor. Ele vai à frente, adiante. O caminho é estreito, não é fácil, mas não é impossível. Mas aí eu torno até atrás. Por quê? Porque é mais fácil caminhar com Jesus. Você sofre, mas você tem um Consolador. Você passa por luta, mas você sabe que a vitória virá. E no mundo? É só que a gente vê muitos com depressão têm tanto medo de morrer e acabam morrendo. Perdem as esperanças. Porque só não perde a esperança aquele que está em Cristo. Aí ele tem raiz. Tem com quem segurar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, Moisés clama ao Senhor. E por causa daquele coração quebrantado de Moisés, vou ler aqui o versículo 17. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande é beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Olha como é bom ter alguém intercedendo por nossas vidas. Este vídeo chegou até você porque tem alguém intercedendo por você. Tem alguém orando pela tua família, por ti, que vela pelas madrugadas. Quem sabe é o teu pastor, e tu se afastou da igreja, porque a palavra que o pastor usava do Senhor, através do pastor, te corrigiu, e tu se sentiu que foi julgado ou pré-julgado pelo homem, né? Sendo que Deus usou de algum obreiro, de algum diácono, de algum pastor, ou de alguma igreja que você foi visitar, e aí você foi sair logo dos caminhos do Senhor. Volta para casa enquanto há tempo. Faça como o filho pródigo. Já gastou tudo? Já viu que o mundão aí não tem o que dar? Pois volta. Volta para casa do papai. Né, Benjamin? É. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Moisés aqui é uma alusão de Jesus, né? Ele é um... Cuidado, paizinho, para não balançar e cair o celular, viu? O papai está fazendo o vídeo. E Deus respondeu a Moisés e disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Como é bom ter alguém intercedendo por nossa família, por nós. Irmãos, não perca tempo falando de irmãos. Gaste seu tempo com a palavra de Deus, orando, jejuando, indo para a igreja, porque crente se congrega mesmo, né? E ele mora aqui conosco, por isso que nós se reunimos, e a palavra de Deus se cumpre, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estaria no meio. E só liga aqui no céu, na terra, e é ligado no céu quando os irmãos estão em oração junto. Ou você na sua casa e o Espírito Santo de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O vídeo está ficando um pouco comprido, mas não posso deixar de dar o recado do Senhor Jesus, né? Versículo 21 diz: porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e que tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Quer dizer, você quer provocar a ira do Senhor? Quer cometer iniquidade conhecendo o pecado, irmãos? Todos aqueles que brincam, irmão, de ser cristãos, padecem. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, todo aquele que tem tempo de se consertar. Né? Há um tempo, as portas ainda estão abertas. Deus ainda quer falar com o povo dele. Ainda o Espírito Santo de Deus ainda está aqui na terra, mas quando o Espírito Santo
de Deus se remover aqui da terra e Deus levar a sua igreja, aí vai ser tarde. Aí vai ficar muito difícil. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 24 para encerrar, diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Caleb e Josué. Por quê? Porque os planos de Deus, as benevolências do Senhor Jesus, não é para crente safado, não. Me desculpa a expressão. Não é para crente que bebe cerveja, não. Não é para crente que se embriaga, não. Não é para crente que fica vendo pornografia, não. Não é para crente que traz para o seu leito máculas, não. Porque o leito do crente, ele não pode ter mácula, não pode ter imundiça. Nós temos que copiar as coisas do nosso santo Deus. Crescer e multiplicar. Santo tem comportamento de santo. Santo fala em santidade. Nós somos imitadores de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu intercedo por você e por todos os ouvintes aqui da mensagem do canal Nilbervan Nascimento. Mensagem do Senhor, não do Nilbervan, né? Mas eu sou apenas um instrumento levando a palavra do Senhor Jesus. Assim eu me sinto bem, assim eu sei que estou fazendo a vontade do Senhor Jesus. Ore pela vida do irmão Nilbervan, para que Deus possa me usar, para que Deus possa falar através da sua palavra e usar o irmão Nilbervan, assim como uma caixa amplificada, né, irmãos? Aqui é só um meio de alcançar outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Se inscrevam, compartilham, e eu vou orar por ti, por tua família e por mim também. E que o Senhor, não importa o dia que você está recebendo essa palavra. Se você está recebendo essa palavra hoje, é porque hoje era o dia. E o Senhor, Ele não trabalha, sua palavra não cai no chão, Ele não trabalha em vão. Vou orar então por ti e por nossas famílias. Papai querido do céu, em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Entrega nossas causas, os nossos defeitos, as nossas falhas em tuas mãos. Ó Papai do céu querido, que o Senhor possa entrar com a tua palavra, Senhor Deus, nos corações dos familiares que ouvem a tua palavra, que querem saber a tua vontade, a tua verdade, Senhor. Meu Deus, que o coração endurecido, Senhor Deus, o Senhor possa quebrar. Papai, abençoa o meu lugar, o Sítio Tinharé, abençoa os meus vizinhos, os cristãos, os não cristãos, e que neste lugar aqui possa reinar a tua paz, Senhor. Abençoa, senador Pompeu, abençoa, Senhor Deus, todos os familiares, aqueles que te pedem cura, Senhor, aqueles que te pedem um emprego, aqueles que ajudam a tua obra, aqueles que são dizimistas, fiéis, aqueles que querem ver a tua obra crescer, aqueles, meu Deus e meu Pai, que vão em lugares tão distantes, Senhor Deus, para pregar o teu evangelho, o teu reino, há tão somente muitas das vezes uma alma. Mas uma alma, meu Pai, tem um valor muito imenso, porque o teu Filho Jesus, santo e justo, derramou ali na cruz, Senhor, o seu sangue por mim e por todo aquele, Senhor Deus, que te aceitar como o único e suficiente Salvador. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus, que esbofetearam ele, cuspiram na cara dele, deram um soco no meu Senhor Jesus, furaram a cabeça dele, o coroa de espinho, bateram ali para entrar mais profundamente, né? Furaram ele de lado e, sendo crucificado, ainda, Senhor meu Deus e meu Pai, glorificou o teu nome, Senhor Deus, e um dos ladrões, Senhor Deus, ainda o aceitou como único e suficiente Salvador, Senhor. E é essa esperança, Senhor Deus, de participar, de poder, Senhor Deus, entrar no teu reino, um reino justo, e te glorificar, Senhor Deus, pela eternidade. Essa é a nossa alegria, Senhor. Lá não haverá mais pranto nem dor. Então, Senhor Deus, cumpra a tua promessa e que nós possamos ser testemunhos, Senhor Deus, em nossos lares, na nossa comunidade, em qualquer lugar no nosso trabalho, Senhor Deus, na nossa cidade, que o Senhor é Rei, o Senhor é Senhor, meu Pai. E que as tuas leis, Senhor Deus, nós possamos praticar
e o mundo ver a tua luz em nós, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fiquem todos com a paz do Senhor. Eu agradeço. Amém e amém.